Oi, Laísa, hoje a Pro tá aqui para gravar o nosso segundo vídeo de aula de português, ok? Então, a Pro vai iniciar esse vídeo corrigindo, a tarefinha que eu deixei para você fazer ontem, ok? A tarefinha estava na página 25, A tarefinha número 1, que era uma pergunta bem simples, Perguntava assim: por que o bode ficou apavorado vendo que a onça tinha caçado justamente um cabrito e não outro animal? Então a resposta é, o bode ficou apavorado porque o cabrito é um bode novo. Então ele ficou com medo da onça matar ele também, ok? Essa é a respostinha da nossa tarefinha. E hoje nós vamos dar continuidade, Na aula passada nós conhecemos o conto, popular, A Onça e o Bode. Nós trocamos algumas ideias, sobre esse conto. E hoje nessa aula nós vamos responder algumas perguntas sobre esse conto, ok? Então vamos lá. Página 11, tá? Nós vamos responder todas as atividades. Lembrando que a cada atividade nós devemos voltar ao conto para procurar as respostas, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta muito fácil, hein? Quem são os personagens desse conto? Então nós vimos que são dois animais, Você vai voltar lá no texto e escrever aqui a resposta. Pergunta 2. Onde acontecem os fatos desse conto? Então, nós vamos voltar lá no texto e ver onde é que se passou a história e registrar aqui. A número 3, nós temos aqui os dados da história e nós temos que numerar, certo? Nós temos 6 dados, então nós temos que colocar em ordem esses dados. Então, olha só, eu vou dar uma dica aqui do primeiro e do último, tá? Olha só. O bode ergueu a casinha, a onça cortou as madeiras, o bode foi procurar um lugar no mato para fazer sua casa, o bode instalou-se na casa, a onça foi ao mato e encontrou o lugar já limpo, a onça tapou a casinha com taipa. O primeiro fato que o texto nos mostra é: o bode foi procurar um lugar no mato para fazer sua casa. Então, nós vamos colocar número 1, que é o terceiro quadrinho. E o último foi: o bode instalou-se na casa. Depois de tudo, ele acabou ficando com a casinha para ele, E os demais, você vai olhar lá na ordem do texto a sequência que eles aparecem. E aí vai colocar a sequência aqui do 1 ao 6, tá? Depois, na página 12, nós temos a perguntinha 4. No conto, qual animal é mais forte fisicamente? E aí? A onça ou o bode é mais forte? Você vai pensar um pouquinho e escrever aqui. Apesar deles decidirem morar juntos, a onça e o bode viviam desconfiados um do outro. Por que o bode desconfiava da onça? O que você acha, Por que um bode desconfiaria de uma onça? Então você vai registrar aqui com as suas palavrinhas. Número 6. Depois que a casa ficou pronta, tudo parecia bem, até que... O que provocou muito medo na onça? Qual fato do nosso texto que deixou a onça com medo do bode, tá? Você registra aqui esse fato. Quem matou a onça que o bode levou para casa? Então, nós vamos voltar lá no texto e procurar quem foi que matou, Não foi o bode. Você vai escrever aqui quem matou. 8. Quais foram os 2 momentos em que o bode usou a esperteza? Então, ele teve 2 momentos que ele foi muito esperto, Você vai voltar lá no texto e descobrir esses 2 momentos, tá bom? 9. No mundo real, por que é estranho o fato de um bode matar uma onça? Então, se a gente fosse pensar, na realidade, isso não aconteceria, não é mesmo? Por quê? Você vai registrar aqui com as suas palavrinhas. Depois, a 10, nas narrativas de ficção, há um momento em que aparece um problema que deve ser resolvido. Esse momento se chama conflito. Assinale o fato que apresenta o conflito do conto. Então, nós temos 4 afirmações, só uma representa o conflito. Você vai marcar X nela. Número 11. Enumere a sequência de acordo com os fatos ocorridos no conto. Qual é a situação inicial? Você vai ler e colocar número 1. O início do conflito, você vai identificar e colocar número 2.
A resolução do conflito, você vai identificar e colocar número 3. E o desfecho, né? O final, número 4, ok? Agora já a página 14, a última atividade, tá? Ó, como professor, preencha as informações sobre o conto A Onça e o Bode, de Luiz da Câmara Cascudo. Já sabemos que o conto popular é um tipo de narrativa que costuma ser curta, mas apresenta começo, meio e fim. Então vamos lá? Olha só, o título, vamos voltar lá no nosso texto? O título estava de preto, né, mais escuro, A Onça e o Bode. Então você vai escrever isso aqui na frente do título. Quem era o autor? O autor é o homem que aparece lá na biografia, né? Luiz da Câmara Cascudo. Então você vai registrar. Qual era o título do livro em que está o conto? Fala lá na biografia, né? Contos tradicionais do Brasil. Folclore, tá? Só registrar isso. História curta ou extensa? História curta, né? Ela é para ser facilmente memorizada. Então, essa é uma história curta e recontada oralmente, né? Que é o que a gente viu lá. Poucos ou muitos personagens? Poucos, né? Quais eram? A onça e o bode. O local e o tempo em que a história se passa são definidos? Não, né? Essas informações não tem lá no texto. E último, qual é a finalidade? A finalidade é divertir e mostrar a malícia da onça e a esperteza do bode, tá? Então é só registrar essas informações aqui, tá? E a tarefinha de hoje é a atividade 2 da página 25, né? Que vai ficar aqui para você fazer. Então, olha só, na página 25, a tarefinha 2 fala assim: retorne ao conto A Onça e o Bode e veja o que significam as palavras radiante e empáfia. Depois, crie uma frase com cada palavra e escreva a seguir. Atenção, suas frases devem ser diferentes daquelas do conto, tá? Então vamos lá. A palavrinha radiante, vamos descobrir o que ela significa? Se a gente voltar lá no nosso texto, nós vamos ver que radiante significa feliz. Então você vai criar uma frase onde radiante tenha esse sentido, né? Por exemplo, hoje a professora Carol está radiante, né? Que significa feliz. Esse é um exemplo. E a B, empáfia. Empáfia é o mesmo que excesso de orgulho, né? Então você vai criar uma frase em que apareça essa frase e ela tenha esse sentido. Olha um exemplo. Os vencedores da competição estavam cheios de empáfia, né? Eles estavam orgulhosos, ok? Você vai escrever a sua frase, lembrando que ela tem que ser diferente da que aparece no texto, ok? Um beijão pra você e até o próximo vídeo!